Olá, querido estudante, professor Alan, professor de Química. E nesse vídeo eu vou explicar como se resolve aquela questão que eu deixei na postagem anterior, falando sobre as temperaturas de fusão e ebulição das substâncias. Então, vamos ler o enunciado e entender o que a questão quer. Ela fala o seguinte: o quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Então, nós temos aí uma tabela contendo algumas substâncias, alguns combustíveis e suas temperaturas de fusão e ebulição. Portanto, são combustíveis líquidos a 25 graus Celsius. Então, você vai ter que decidir quais substâncias são líquidas na temperatura de 25 graus Celsius. Embora pareça complicado, mas é muito fácil. Basta você imaginar uma situação em que essas 5 substâncias, butano, etanol, metano, metanol e octano, estão submetidas a uma condição onde a temperatura ali é 25 graus Celsius, dadas as temperaturas de fusão e ebulição, que são medidas a uma pressão de 1 atm. Portanto, vamos aqui analisar qual é o primeiro passo a ser dado. E o primeiro passo é analisar essas temperaturas, verificar qual é a temperatura de fusão e de ebulição de cada substância. O próximo passo, você vai imaginar o quê? Você vai imaginar uma régua escolar. Uma régua? Exatamente. Onde em uma régua escolar nós temos os valores de cada centímetro na ordem crescente. Então, é só você imaginar uma escala numérica na ordem crescente, passando pelos valores exibidos na tabela anterior. E assim fica fácil. Aí você vai criar uma régua, vai desenhar uma régua dessa para cada substância exposta ali na tabela. Vamos lá. Eu coloquei essas setas representando aí essa régua que eu falei para vocês. E esses pontos vermelhos é onde eu vou escrever a temperatura de fusão e de ebulição de cada substância. Claro que eu não vou colocar muitos números, vou colocar só a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, imaginando que abaixo da temperatura de fusão as temperaturas são menores e assim elas vão aumentando, crescendo, tá? Conforme a seta aponta para a direita. Então as temperaturas de fusão estão aí na régua, em cada régua. Mas a temperatura de fusão é a temperatura em que a substância, durante um aquecimento, passa da fase sólida para a fase líquida. Então, é óbvio, né, a gente pode pensar que abaixo da temperatura de fusão, por exemplo, aí no caso do etanol, que é menos 112, né? Menos 113, menos 114, menos 115, qualquer valor abaixo de menos 112, o etanol estará na fase sólida. Então, o estado físico abaixo do ponto de fusão para qualquer substância é sólido. Mesma ideia quando eu penso na temperatura de ebulição. Mas a temperatura de ebulição é a temperatura em que a substância passa durante o aquecimento da fase líquida para a fase gasosa. Então, eu penso a mesma ideia. Colocando os valores aí, por exemplo, o etanol, 79, 80, 81, 82, 83, valores maiores que 78 são temperaturas em que o etanol estará na fase gasosa, assim como as demais substâncias. Logo, acima da temperatura de fusão e abaixo da temperatura de ebulição, todas as substâncias estarão o quê? Na fase líquida. Então, cabe a você utilizar essas réguas e colocar nelas o número 25. Onde será que cabe o número 25 no butano, por exemplo? Será que 25 graus Celsius está abaixo de menos 135 graus? Na escala numérica não é assim. Será que 25 está entre menos 135 e menos 0,5? Também não. É claro, o número 25, 25 graus Celsius, está acima de 0,5. Ou seja, a 25 graus, o butano é gasoso. Com esse mesmo raciocínio, olha só o etanol. 25 graus Celsius, a temperatura que ele está submetido. 25 é um valor abaixo de 78 e acima de menos 112.
ou seja, está entre esses dois valores. Logo, o etanol vai ser líquido. Então, com esse mesmo raciocínio, eu percebo que o metano é gasoso, porque 25 está acima de menos 162. O metanol é líquido, porque 25 está acima de menos 98 e abaixo de 65. Finalmente, o octano também é líquido, porque 25 graus está acima de menos 57 e abaixo de 126. Como a questão só quer saber quais combustíveis são líquidos a 25 graus, nós temos três, que é o etanol, o metanol e o octano. Então a resposta correta, etanol, metanol e octano, é a letra B de bola. Espero que tenham compreendido. Estou à disposição para as dúvidas e até a nossa próxima apresentação. Até mais!